E vamos às previsões de produtividade com a Vodafone Business. Em Faro, espera-se um dia perfeito para o PowerPoint. Em Santarém, vai estar ótimo para mexer no Excel. No Porto, vamos ter níveis máximos de Outlook. E, finalmente, nas regiões montanhosas, acesso à cloud, que é uma maravilha. Agora pode garantir a máxima produtividade e otimizar o trabalho em equipa em qualquer lugar. Com as ferramentas Microsoft 365, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Antes, pelo contrário, hoje com o Daniel Oliveira e o Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. Obrigada por estarem connosco. Daniel, começo por ti. Era o mínimo que Carlos Moedas podia fazer? Não reconduzir a administração da Carris? Era menos do que o mínimo, era inevitável. O Carlos Moedas nem sequer tem os votos para reconduzir. Portanto, o mandato acaba com a mudança de executivo, que agora acontece. É uma falsa decisão, digamos assim. Além de ser evidente, não é? Quer dizer, depois disto seria estranhíssimo que reconduzisse. Claro. Isto é fazer um spin para falar da Carris. É evidente que há questões com a administração. A administração veio defender-se, dizendo que o contrato é de 2022. Já agora estamos sempre a falar do período em que Carlos Moedas era Presidente da Câmara. Certo. Fosse na anterior administração, fosse nesta. O problema é que é esta administração que monta o cabo errado. Depois ainda há de novo um segundo cabo, o mesmo cabo, mas da segunda vez, posto, e durante 3 anos não fizeram nada. Ou seja, não é, o contrato foi feito antes, ou... Carlos Moedas, devo recordar que na campanha eleitoral, quando se dizia que isto tinha acontecido há 6 anos, e afinal não, foi há 3, este cabo, havia um erro naquele relatório preliminar que falava de 6 anos. Falava-se em 2019, agora é 2022. Aí Carlos Moedas veio dizer, isto foi no tempo de Medina. Isto foi no tempo de Medina, se calhar foi isto. Agora já não tem nada a ver com ele. Portanto, teria a ver com Medina se tivesse sido em 2019. Como foi, afinal, em 2022. Não tem nada a ver com ele. Isto é um culminar do que se vê no relatório de uma longa desresponsabilização da Carris. Temos cabos comprados sem respeitar as especificações técnicas exigidas pela própria Carris. Temos peças críticas fundidas de modo caseiro. É um autêntico relatório quase de humor negro, se pudéssemos fazer humor negro com isto. Temos a manutenção, uma empresa subcontratada, que vão aprendendo on the job, ou seja, enquanto aquilo acontece, vão por tentativa e erro, basicamente. O cabo, como foi dito aqui, o cabo esticou quando foi montado, tiveram que se cortar 4,5 metros. E a grande questão é, ninguém estranhou, eu não estranharia seguramente porque não sei nada do assunto. Ninguém estranhou e eu não sei nada do assunto e as pessoas não estranharam pela mesma razão. Porque não havia ninguém com formação e conhecimento técnico a acompanhar isto. Isto é, basicamente, uma empresa pública transformada em mera gestão de contratos. Com empresas... A minha questão não é se é externalizado, se não é externalizado. É como é que é externalizado. E é externalizado para empresas sem técnicos com formação e especialização nesta área. Portanto, nós não estamos a falar de uma falha técnica. Ao ler este relatório, e vamos ver os desenvolvimentos dele, porque ele não é definitivo, nós vemos uma falência sistémica, não é uma falha técnica. Ou seja, o cabo rebentou porque o Estado rebentou em relação às suas próprias funções. E ouvir Carlos Moedas... Ainda que ontem Carlos Moedas veio logo... dizer que isto não é uma falha, não é um problema político, é um problema técnico. Ninguém julgou que o Carlos Moedas tinha lá ido serrar as falhas das chances, são sempre técnicas. A prova... Está a confundir a responsabilidade política com culpa? Mas não é só isso, é que aqui, como estamos exatamente a falar de uma falência sistémica e não apenas de um erro técnico, não podia haver nada mais político do que isto. Ou seja... Carlos Moedas, a questão da culpa não se põe aqui. Isto, quando por cima, com praticamente tudo o que aqui estamos a falar, nem tudo, mas praticamente tudo o que aqui estamos a falar, acontece no mandato dele, desde 2022, nós não elegemos, não é por acaso que nós não elegemos o Presidente do Conselho de Administração da Carris. Evidentemente que o Presidente do Conselho de Administração da Carris não tem responsabilidades políticas, tem responsabilidades administrativas, outras. A responsabilidade política... é de quem está politicamente acima, são as pessoas a quem nós votamos e, portanto, são as pessoas a quem nós pedimos responsabilidades. Mais uma vez, o Carlos Moedas faz, num relatório infelizmente conhecido depois das eleições,
Mais uma vez o que ele faz é dizer, eu não vou reconduzir, ainda por cima com spin, porque não é nada, eu não vou reconduzir a Carris, como se ele não tivesse nada a ver com a Carris. Como se a única função que ele tivesse fosse reconduzir conselhos de administração, não é? Francisco, tua opinião sobre este caso? Temos ontem nada do que o Daniel disse. Numa reação a quente... Eu vou explicar. Sim, então explica. Diz que a decisão de não reconduzir a administração da Carris é menos do que o mínimo. Mas eu não percebi o que era o mínimo. Eu achei que era talvez demitir já a administração da Carris, e eu acho que isso seria possível, mas era meramente simbólico. Na realidade já devia ter demitido logo no relatório. Na altura, porque se defendia que quem se devia demitir era o Carlos Moedas. Já sabia o suficiente. Com o resultado, aliás, que as urnas disseram sobre essa As opinião. urnas não dizem nada sobre responsabilidades deste género. Mas tu dizes, mas depois não quer percebi. eleger. Mas depois avançou na opinião o Daniel, e parece-me que isto é uma questão de responsabilidade política que tem que ser assacada. Carlos Moedas, e portanto ele tem que se demitir agora, e quando nem sequer tomou posse para o segundo mandato. Mas eu digo para ele se demitir. Então qual é que é a responsabilidade? Ainda não percebi. A responsabilidade é ele dizer, tenho responsabilidade, é aquilo que nunca fez. Pronto, ele quer que ele diga. Eu acho que ele deve dizer que nunca fez. Obviamente que há responsabilidade agora política. Agora não se pode demitir, evidentemente acabou de ser. É evidente que este é um tema político, porque o Estado e as câmaras municipais, a primeira obrigação é garantir a segurança dos cidadãos. Mas, que diabo, nós andámos a discutir estes meses todos, desde o início de setembro, estes meses, enfim, estes 2 meses, a responsabilidade objetiva política de Carlos Moedas. Houve muita gente que achava que ele se devia ter demitido. O que eu na altura o que eu sempre defendi a propósito disso é que nós estamos, talvez eu possa colocar as coisas assim, nós estamos viciados num precedente horrível, péssimo, perigosíssimo para a democracia portuguesa, que é o precedente de Jorge Coelho. No ponto entre os rios. Que é um precedente que diz que, mesmo quando não há nenhuma culpa na cadeia de tutela política, não é culpa, ou responsa, mesmo quando não há, obviamente que não há culpa direta. Mas quando a culpa que existe, a existir, é na cadeia de comando operacional, digamos assim, ou técnico, a responsabilidade objetiva de uma demissão não pode ser de um político. Não pode ser de um político, lamento. Mas há uma culpa. Há uma culpa. Quem é que nomeou este Conselho de Administração? Daniel, mas isso Foi o Carlos Moedas. Sim, um Conselho de Administração visivelmente e claramente incompetente. Pronto. É a sua responsabilidade política. E deve ser demitido. Deve-se demitir o Carlos Moedas. Eu já te disse que eu nunca pedi a demissão de Carlos Moedas nem antes das eleições, nem depois das eleições. Portanto, eu não percebo a tua conversa, não percebo qual é que é a opção com a responsabilidade. É evidente que havendo que assumirem as suas responsabilidades. É evidente. Eu não acho que a demissão seja a única resultado. Muito menos os lisboetas acharam, com dados até já bastante significativos, que deviam reeleger Carlos Moedas. É uma decisão que eu respeito, mas não tira a responsabilidade política a Carlos Moedas. Então, repara. É evidente que é por isso que Carlos Moedas diz: eu não vou reconduzir esta administração. Ele não podia reconduzir. Não podia, claro que podia reconduzir. Claro, não tinha votos para isso sequer. Mas é uma questão de votos. Ele podia tomar a decisão política de reconduzir. Depois se passava ou não. Agora, quando ele diz que não reconduz, a única alternativa que eu vejo como menos que o mínimo era demiti-la já. Mas eu acho que isso seria um bocadinho chover. Proativo, não é? Sim, proativo, se calhar. Mas não é. Mas não ficam até março. Mas não se pode dizer que a responsabilidade objetiva do político, ou melhor, a responsabilidade política não foi assumida quando ele diz: eu tenho a responsabilidade política pela Carris e, portanto, esta administração da empresa, no âmbito da qual ocorreu a falha operacional, não vai ser reconduzida. Qual é a responsabilidade dele nesta empresa? Ele pode dizê-lo. Não devia ter nomeado esta empresa, nomeei um mau administrador, nomeei um mau presidente do Conselho de Administração, ao menos isso. Mas Daniel, deixa-me só dizer-te isto, que é muito importante. Para haver uma responsabilidade política, tal como tu queres, também é preciso que se possa fazer um juízo sobre se outro presidente da Câmara, com a mesma informação, nas mesmas condições... Não, desculpa, é isso. Mas é preciso fazer história contrafactual. Não é contrafactual. É contrafactual para saber... Porque se tivesse Alexandre Leitão ter-se-ia lembrado que tinha de ir ver todos os cabos para ver se, ou mandado à administração... Daniel, pelo amor de Deus. Ele nomeou o problema é que claramente uma pessoa vocês estão desde o dia 3 de setembro
com uma vontade de de obrigar o Carlos Moedas a assumir uma responsabilidade política com mais consequências daquela que ele pode naturalmente assumir. Daquilo que especulei aqui, as responsabilidades dele são muito maiores do que alguma vez eu pensei. Eu nunca pensei... Quais são? Eu nunca pensei que houvesse um nível de negligência que este relatório diz. Da Nunca Câmara? pensei Do Presidente da Câmara? Um nível... A empresa é tutelada. Ele é um acionista. É tutelado. Senão o Presidente da Câmara não tem... muito mal. Então o Presidente da Câmara não tem responsabilidade de nada. Mas o que eu te estou a dizer é que outro Presidente, com a mesma informação, nas mesmas condições, as pessoas não tinham morrido. Eu não sei que informações é que ele tinha. Ele já mentiu várias... Eu não sei que... Sabes o que está no relatório? Tu não podes... Eu não sei que informação... Quando o relatório te interessa, tu dizes, está no relatório. Quando não te interessa, dizes, não sei o que é... eu não sei o que é que está no relatório. O Presidente da Câmara já mentiu várias vezes, até disse que tinha contactado pessoas que nunca contactou. Não sei o que é que ele sabia ou não sabia. Pronto, esse salto lógico dele já mentiu não sei quantas vezes, portanto eu acho que ele está a mentir aqui também. Mentiu poucas, não é? Não sei, tu estás a partir... Tu é que disseste, com a informação que ele tinha, não sabes que informação é que ele tinha, nem eu, não sabemos. Eu vou estar no caso, então, o caso do Jorge Coelho. Eu acho que ele não se devia ter demitido, porque nenhum outro... segundo sabemos, claro que há aqueles relatórios que lá estavam sobre, sabemos se era o piso, se era as condições, etc. Mas eu não vou entrar sequer por aí. Aquilo que a propósito do elevador da Glória se estabeleceu para efeitos do debate, que era aquilo que era a informação que o Jorge Coelho tinha, e o que eu digo é, então, nenhum outro ministro de nenhum outro partido evitaria isso. Continuas a discutir comigo como se eu alguma vez tivesse pedido para o Carlos Moedas se demitir, como se a única forma de haver responsabilização política... Mas é que se tu tivesse pedido a única coisa que eu ouço a lógica da tua intervenção. É que eu não percebo a lógica da tua intervenção. A única coisa que eu ouço o Carlos Moedas dizer é... Não percebo a lógica da tua intervenção. É desgastar o Carlos Moedas... É que o Carlos Moedas reconhece a sua responsabilidade política. Pronto, eu estou no Pelourinho a dizer eu sou culpado disto tudo. Pôs o Conselho de Administração no Pelourinho, pôs toda a gente no Pelourinho, menos ele próprio. Ele, aliás, é bastante mais rápido, é sempre bastante rápido a pôr pessoas no Pelourinho. Para se escapar sempre assim. Vê lá se ele não... Ele, sabendo que não ia, evidentemente, reconduzir este Conselho de Administração, foi rápido a falar do Conselho de Administração, nunca dizendo eu nomeei um mau Conselho de Administração da Carris. Eu escolhi esta pessoa. Claro, chama-se responsabilidade política. Sou péssimo. Não, deixa-me dizer, para alguém que se autoelogia tantas vezes, talvez alguma autocrítica de vez em quando não fosse má. E ontem apressou-se logo a dizer que este relatório concluía que não havia responsabilidade política nenhuma, era tudo técnico. Mas não conclui nada. O relatório técnico também não precisa, não é? Sim. É um bocadinho estranha esta reação, mas pronto. Porque é estranha porquê? Porque é um relatório técnico, só poder ter conclusões técnicas, mas obviamente está lá a responsabilidade política, não é? A responsabilidade política não pode ser concluída por um relatório técnico. O que ele está a dizer é que não há nenhuma culpa na cadeia de tutela política, não há nenhuma responsabilidade naquilo. Ou seja, quem faz aquela investigação técnica não avalia responsabilidades políticas, nem tem que... A responsabilidade política é objetiva nesse sentido, mas é política. É política. Eu entendo que... Discordas do Carlos Moedas, é só isso que é importante, porque ele diz que não há. Ele diz que não há responsabilidade política. Se calhar, repara, a minha posição é, ele até devia, eu até acho que ele, se calhar, do ponto de vista simbólico, devia já admitir. E assumir que há uma responsabilidade política da Câmara. Agora, eu estou a comentar, e este tema também a partir da ilustração da tua intervenção, que era completamente surreal. É dizer que há um político... Eu não percebi qual é que é o menos que o mínimo. Qual é que era o mínimo que ele devia ter feito? Já demos aqui, demitir, mas não há menos que o mínimo. Segundo, assumir a sua responsabilidade. Assumir é dizer, não tem que se demitir. Assumir a sua responsabilidade política. Não é criminal, não é técnica. Não está implícito porque ele disse claramente que não tinha responsabilidade política. Ele disse o oposto. Ele disse que este relatório conclui que ele não tem, que não há responsabilidade política. Disse exatamente o oposto. E é isso que eu estou a desmentir. Tem. Muito bem, vamos avançar, porque não temos tempo para o próximo tema. E vou começar pelo Francisco agora, que falou menos. Francisco, em relação à entrevista de António José Seguro, aqui na SIC. Eu tenho que fazer uma declaração de interesses, não que eu tenha aqui a fazer sempre, mas é público, e é público que foi noticiado, que eu sou apoiante de Luís Marques Mendes, faço parte da comissão política dele, e portanto há duas razões pelas quais eu digo isto. Por um lado é essa declaração de interesses, que acho que é um mínimo de honestidade, transparência e decência, e hoje em dia é muito difícil acompanhar o zénite da decência, da transparência e da honestidade de António José Seguro, porque toda a gente diz que ele, enfim, é o seu grande ativo. Uma pessoa até fica quase envergonhada, porque é muito difícil todos nós chegarmos àquele padrão perfeito de honestidade, decência e transparência e mais outras coisas determinadas em ciência. A segunda
é porque eu também olho muitas vezes para estas coisas, tenho que perceber que eu olho para isto da perspectiva de um apoiante ou melhor, de quem está a olhar para estas coisas a partir de uma vontade que Luís Marques Mendes vença. Portanto, as pessoas têm direito a saber isso, certo. Mesmo que algumas, está feita essa... a maior parte, imagino que não saibam, não acompanham enfim, as minhas obras completas e a minha vida pública e, portanto, eu talvez coloque a questão desta forma. Nós temos um padrão de candidato presidencial, desde sempre, que eu acho que só, isto para o bem ou para o mal, enfim, as pessoas entenderão, que eu acho que só Luís Marques Mendes, no qual só Luís Marques Mendes encaixa. Eu não sei se isso é bom, se é mau atualmente, há um candidato que é natural de um determinado espaço político, um dos dois espaços políticos maioritários na sociedade portuguesa, que tenta, é o candidato tão natural que o partido, o partido principal o apoia e depois tenta alargar esse espaço. Eu acho que Luís Marques Mendes já vem alargando desde trás, porque no seu espaço de comentário já chateou bastante, aliás, bastante gente do seu partido, etc. E António José Seguro não é o candidato natural? Não, o que eu acho é o seguinte, é que PS. Luís Marques Mendes vai ser acusado, muitas vezes, de ser estar demasiado colado ao PST ou ao AD. Eu acho que ele não deve forçar essa tecla, mas de cada vez que as pessoas lembrarem, isso servirá para ele ter uma vantagem, que eu acho que é uma vantagem que António José Seguro não tem. E não percebe que tem que a ter, que é a de que numas eleições tão apertadas, com tantos candidatos, em que um candidato pode passar à segunda volta com 18%, 20%, é muito importante fixar o seu potencial eleitorado principal. O Luís Marques Mendes tem essa vantagem e, por contraposição, eu acho que o Gouveia Melo percebeu que tem que ir pescar a outras águas, por isso é que eu acho que está a virar à esquerda, mas isso é para... podemos ir para outra, se tivermos outra ronda. Não vamos ter tempo. António José Seguro, o meu problema não é ele querer ser Miss Universo, que isso todos, a uma certa medida, querem ser. Querem todos. Por exemplo, todos os portugueses é um conceito que ficou. É que ele ainda não percebeu que, acho eu, tem mesmo que fixar o voto da esquerda, se quiser passar à segunda volta. E esta notícia de que os passistas o querem apoiar, não sei quanto é que isso vale. Eu acho que foi o Marcos Mendes que pediu aos passistas para irem apoiar o Seguro. Mas se ele já não tem o apoio entusiástico do PS, se à esquerda já há muita gente a fugir para outros partidos, se há muita gente à esquerda que vai votar no Almirante Gouveia Melo... Qual é o eleitorado dele? Dar o sinal ao eleitorado típico do PS que o António José Seguro é o candidato que Passos Coelho quer, que eu não sei se isso é verdade, se não, mas que Pedro Passos Coelho quer para se vingar de Marques Mendes, é uma estratégia que eu não sei onde é que o vai levar, sinceramente. Muito bem, Daniel, temos 2 minutos, peço desculpa. Eu também tenho uma declaração de interesse, é que não tenho interesse nenhum em nenhum dos candidatos, a não ser um interesse jornalístico e não acontece em todas as eleições, nesta acontece. António José Seguro, bem, ainda o PS... não sei, é decidir votar. António José Seguro lá recebeu o apoio do PS, um apoio com um entusiasmo enorme, a dizer, pronto, mas se quiserem votar no outro também não se preocupem. Estejam à vontade. Estejam à vontade. E depois recebe o apoio dos passistas, que era o último apoio que o Seguro podia. Porquê? Porque é um dos grandes problemas que o Seguro tem com a esquerda. É a memória da abstenção violenta no tempo da Troika. Portanto, era o último apoio, os apoios que ele queria, e ele quis. Foi um jantar, portanto, ele quis este apoio. Com a direita sobrelotada, André Ventura, Coutinho Figueiredo, Marques Mendes, o Henrique Gouveia Melo a entrar em parte desse eleitorado, um bocado pelas vacinas, pela farda, pela autoridade. Portanto, há um voto menos ideológico, mas mais cultural, se quisermos, que vai votar em Gouveia Melo. A esquerda, é bom lembrar, ainda vale de 1/3 a 40% dos eleitores. Não é uma coisa... É provavelmente quem, aliás, vai decidir quem vai à segunda volta. Qual deles é que vai à segunda volta? É este voto. E é um voto que ainda por cima está mais solto que o da direita, mais desmobilizado, mais desmoralizado. Não tem nenhum candidato que preencha, pelo menos a não ser os que vão votar no Seguro. Ora,
Eu sei que Luís Marcos Mendes, há um argumento que vai pesar contra Luís Marcos Mendes e a sua ligação à AD, que é, vou terminar, Governo, Assembleia da República, 2 regiões autónomas, 5 principais câmaras e agora também a Presidência da República, mas ele tem que se agarrar ao eleitorado da AD. António José Seguro, o problema que tem é difícil ele convencer a esquerda a votar nele quando parece ter mais dificuldade em ter o apoio do PS do que de Passos Coelho. Henrique Gouveia Melo percebeu isso. E se repararmos na última semana e meia... Foi atrás do eleitorado do PS. Percebeu. O modelo era mais Eu já tenho aqui um eleitorado que é um eleitorado da direita... Não sei se tem. Não ideológica, tem. Há um eleitorado que não é ideológico. É o homem das vacinas, o homem da farda, que não vai estar muito atento ao discurso. Eu acho que até isso. A partir do momento em que Ventura entra, ele percebeu que já não tem mais caminho no eleitorado de protesto. Há um eleitorado do Chega, que ele também terá, que não é do Chega, votou no Chega, mas gosta de um homem fardado, etc, etc. Onde é que ele pode crescer? Onde podem todos crescer, menos o Marcos Mendes, na realidade, que até poderia crescer um pouco, mas tem mais dificuldade, e contra o Figueiredo ainda menos. É neste eleitorado de esquerda. E fez o óbvio que seria normal que fosse Seguro a fazer. Seguro, a campanha que tinha para fazer para ir uma segunda volta era convencer a esquerda a votar nele. Bastava-lhe isso. Claro. Que não é fácil. Não é fácil Seguro convencer a esquerda a votar nele. Nem sequer é partir do eleitorado que tem. É conquistar esse eleitorado. Pois ele que não tem esse eleitorado diz, não, eu este dispenso. Vou para aquele onde está a multidão toda a tentar ganhar votos. Ora, Gouveia Melo, apesar de não ser um político experiente, tem mostrado, devo dizer, mais instinto político Posso só dizer uma coisa em do que eu esperaria. Deixa-me terminar. Ele percebe que, tendo parte do voto grande, uma parte forte do eleitorado de centro, o eleitorado da farda, vou-lhe chamar assim, e uma boa parte do eleitorado de esquerda que não quer votar em Seguro, tem mais que sobra para ir a uma segunda volta. E numa segunda volta também tem uma vantagem. É o mínimo denominador comum do eleitorado que não quis votar no que está no outro lado. Ou seja, curiosamente é o político inexperiente que parece estar a mostrar maior faro político, o que me espanta. Muito rapidamente, quanto mais Henrique Gouveia Melo mostrar que é o candidato do PS ou da área socialista e que, portanto, se assumirá, quanto mais se assumir como um candidato que poderá ser o candidato que a partir de Belém fará a oposição ao governo, mais a direita poderá concentrar votos em Luís Marcos Mendes. Francisco, Daniel, muito obrigado aos dois. Não temos mais tempo. Obrigada por terem estado connosco. Obrigado.